Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Klinger. Carolina? Mafê? E Jordão. Hoje, o nosso tema, que a gente trouxe alguns casos sobre sífilis para a gente discutir a respeito do manejo, diagnóstico, as fases, para a gente poder dar um overview aí da sífilis, um tema muito importante. Com toda certeza. Acho que é bastante legal da gente falar de sífilis, porque a sífilis tem várias apresentações, né? A gente vai ter sífilis em todos os cenários de prática da medicina e qualquer pessoa que vai estar atendendo pessoas ou que vai estar aconselhando sobre saúde sexual sempre vai ter a presença da sífilis durante a sua prática clínica. É bastante importante da gente entender que a sífilis também é dita como a grande imitadora. Então, por mais que a gente sempre tenha ali quadros clínicos que podem ser clássicos de sífilis, ela pode se apresentar de diversas formas, né? E a sífilis é um case de sucesso, né? Tá aí presente desde os primórdios da civilização, com imagens, né, retratando as pessoas com as manchas, os casos graves. Então, é um case de sucesso da infectologia, a sífilis aí no Sucesso do nosso treponema, né? Tá aí, ó. É uma infecção sexualmente transmissível que deu certo, que por Exato. mais que seja bastante sensível, né, a Exato. antimicrobianos, a gente ainda não consegue pensar em eliminação da sífilis por conta de que a disseminação é muito, muito grande, né? Exato. Então, vamos lá para o primeiro caso. Então, é uma primigesta com 9 semanas de gestação, que iniciou o acompanhamento em pré-natal de alto risco por apresentar um antecedente de lúpus eritematoso sistêmico. No retorno com o exame, seu VDRL era 1/64. Refere apenas um parceiro sexual nos últimos 2 anos, nega antecedentes de infecções sexualmente transmissíveis. E aí, como é que a gente vai conduzir esse VDRL de 1/64? Klinger, para a gente começar, eu precisava saber se você tem outro teste que possa me confirmar essa sífilis. Não temos Então, outro só teste, temos o não treponêmico. só o não treponêmico. Então, eu não consigo confirmar que essa gestante esteja infectada com sífilis, né? Por conta de que a gestação e o lúpus dela podem positivar esse VDRL aí. A gente não sabe se ela tem tratamento do lúpus, o que pode piorar, fazendo esse VDRL aí de 1/64, né? Mas, sem o teste treponêmico, a gente não consegue confirmar a sífilis. Por mais que seja gestante, que é bastante arriscado a gente deixar sem tratamento por conta da sífilis congênita, a gente precisa de um teste treponêmico aí. Porque lembrando que o teste do VDRL é um teste de floculação que vai usar ali um antígeno na plaquinha, que é um antígeno não específico da sífilis, né? Que é a cardiolipina. Isso. Vai detectar se a pessoa tem anticorpos para aquele antígeno, né? Então, qualquer situação que a pessoa vai ter um aumento de anticorpos, então, gestante, essas doenças reumatológicas, ou a paciente que vacinou recentemente, vai fazer aquele boost de imunoglobulina, tudo isso pode falsear o VDRL. Chama atenção nessa gestante o título dela, Sim, né? é Porque bastante geralmente, obviamente, a gente não vai se basear só no título para dizer se é um falso positivo ou não existe esse corte. Porém, títulos mais elevados levam a gente a pensar que talvez não seja um falso positivo, né? Falso positivo a gente vê ali 1/2, 1/4, né? Até 1/8, assim, É. a gente costuma mais ver, né? Mas esse Mas não tem um 1/64... corte específico para isso, né? Exato. Então, E a gente poder revisar também a questão dos testes não treponêmicos e os testes treponêmicos. Hoje em dia existe uma infinidade de testes disponíveis no mercado, né? E cada laboratório ele acaba optando por como que ele vai fazer o seu diagnóstico, né? Então, o mais adequado seria a gente pedir uma sorologia para sífilis com os testes treponêmicos e não treponêmicos. No Se a caso, gente tá, assim, acho que só para complementar essa questão, se essa paciente já está em atendimento na unidade de saúde, talvez seja até fácil para ela fazer um teste rápido de sífilis, que é bastante disponível nas unidades básicas de saúde, que é um teste treponêmico, né? exato. Que por mais que tenha uma janela imunológica maior do que a sorologia, a gente, se tiver um VDRL reagente, normalmente o teste rápido também já está reagente, então já me consideraria aí um teste treponêmico e um não treponêmico positivo, garantindo aí para essa gestante, se ela necessitar, um tratamento saindo aí no mesmo dia que ela foi atendida, né? Exato, os testes treponêmicos eles são muito mais específicos para sífilis do que os não treponêmicos, e eles vão ficar com essa cicatriz, né? Então eles sempre vão ficar positivos, tem essa tendência, e a gente não faz acompanhamento de resposta de tratamento, nem
controle de cura com esses testes treponêmicos. E aí eu posso ter, desde, igual a Mafê falou, o teste rápido, que é feito imunocromatográfico, disponível aí nas UBSs, até mesmo o FTABS, que é o mais conhecido. A gente pode ter o PTH, pode ter o ELISA, são uma A infinidade. quimioluminescência, A né? quimiluminescência. E já os testes não treponêmicos são esses testes que vão vir em titulação, né? Então, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e assim por diante. Esses testes, eles também é o que a gente utiliza para fazer o controle de cura, que a gente vai comentar daqui a pouco. Os nomes dos testes, normalmente os mais comuns, né? São o VDRL, que é o que a gente mais fala quando a gente está estudando, né? Sim. E o RPR, que hoje é um teste que é bastante disseminado, então é bastante importante da gente saber qual é o teste utilizado e sempre que a gente for avaliar controle de cura, a gente utilizar o mesmo teste, a mesma metodologia, porque eles não são títulos equivalentes, tá? Então, se eu estou tratando uma paciente ou um paciente com sífilis e vou pedir um primeiro VDRL, é interessante que eu sempre faça o controle de cura com VDRL. E se for de RPR, utilizar o RPR no controle de cura. Exato. E quando a gente fala da sífilis também, a gente precisa lembrar de que esses testes, eles são muito... o laboratório ele vai poder escolher qual teste que ele vai poder usar. Então, às vezes, existem laboratórios que vão fazer primeiro o teste treponêmico para todo mundo, e só mesmo quando o teste treponêmico vier positivo, que vai ser feito um teste não treponêmico com VDRL. E aí vai de cada laboratório e como é que você vai fazer o pedido, né? Mas é uma estratégia viável, né? Você fazer o treponêmico primeiro, e se ele vier positivo, você faz o não treponêmico para diagnóstico e esse controle. Essa gestante pulou, né? Essa etapa foi direto para o não treponêmico, veio 1 para 64, isso? Exato. Daí ela fez o treponêmico e... Não, aí a gente, né, nós não temos. No caso, a gente vai pedir o treponêmico para ela, Sim. né? E é vindo positivo, indicar o tratamento. Exato. E como ela não tem histórico de um teste prévio negativo, né? Para a gente ter noção de temporalidade ali, isso? Não tem. Eles Que ela complicar tá a com nossa nove- vida, né? complicar, Eles ela tá com complicar. 9 semanas de gestação ainda. É o primeiro exame que ela fez. A gente consideraria aí como uma latente indeterminada, ela receberia as 3 doses, né? Caso o FTABS viesse positivo. Sim. Tá, mas veio positivo. Daí tratou e depois... Você vai falar depois sobre o controle de cura, de tratamento? Agora a gente vai para o outro caso que a gente tem aqui. Tá. Bom? Então, o segundo caso é a Magda, de 30 anos, que foi uma unidade básica de saúde para consulta com um médico. Ela traz o resultado de um VDRL do 3º mês pós-tratamento com penicilina benzatina. Ela tinha, então, um VDRL do primeiro mês de 1 para 32, no segundo mês 1 para 16 e no 3º mês 1 para 16. E aí, qual é a nossa conduta diante dessa paciente? A nossa conduta Deu uma afobada, né? Deu uma Acho, na pessoa afobada, que deu uma pediu. afobada. Porque a indicação que a gente tem, esses títulos, eles podem demorar para cair, né? Pode até ter uma variação de título ali, de uma diluição, porque justamente é um teste totalmente visual, né? São floculações, são bolinhas que você vai enxergar e você vai ver se está tendo a precipitação ou não. E se precipita, ele fica um pouco mais turvo, aquele círculozinho. Só que é uma coisa super visual, né? Quem já viu alguma vez fazendo sabe que é muito relativo. Você dá para uma pessoa, ela acha que é 1 para 64, você dá para a pessoa do lado, é 1 para 32. Sim. Então varia muito. Então, por isso que exatamente nesse controle de cura que a gente fala, tem isso dessa obrigatoriedade de ser 2 diluições, justamente para você tentar driblar isso, esse erro de que é uma leitura manual, né? Então, e como demora para cair, justamente o controle de cura a gente faz, né, nessas formas precoces, né, nas formas, a gente faz o controle de cura com 6 meses e 12 meses, né, que aí você tem que ter uma queda de 2 diluições nos primeiros 6 meses. 2 diluições nos 6 meses, e aí para latente tardia ou qualquer sífilis tardia, né, a gente faria essas 2 diluições em 12 meses por conta de que seria já um processo mais tardio de imunogenicidade aí. É bastante importante isso que a Carol falou, né? E
O caso do Klinger traz uma gestante. Na recomendação do Ministério da Saúde, a gente tem de coleta de VDRL mensal para gestantes, para que a gente tenha esse controle mais de perto, por conta de que a gente está lidando com uma situação que é a gestação, que pode acontecer de ter um parto prematuro ou Mesmo transmissão, de né? transmissão da congênita. sífilis congênita, né? Então, essa titulação tem que ser solicitada mensalmente mesmo. Mas em pessoas que não estão gestantes, o controle de cura vai ser realizado com 6 meses e com 12 meses, o que difere do que era antes, né? Antes desse manual do PCDT de infecções sexualmente transmissíveis agora de 2022, o controle de cura era feito com 3 meses e 6 meses. Era 2 titulações em 3 meses e 3 titulações em 6 meses. E aí isso acabou mudando para 2 titulações em 6 para recente e 3 titulações para... desculpa, e 2 titulações em 12 para tardia. Exato. Vamos revisar, então, sobre essa classificação da sífilis. Quer falar, Carol, sobre a sífilis recente e a sífilis tardia? Fala aí, outra pessoa. A sífilis recente, né, mais precoce, é quando você tem bem documentado a exposição do paciente, a manifestação clínica, e você diagnosticou até 12 meses essa exposição a essa primeira manifestação clínica. Quando você não tem isso bem estabelecido, né, você fez um exame de triagem aleatório, você considera que o paciente já teve mais de 12 meses ali e considera ele como se fosse uma sífilis tardia, ou então quando você tem documentado e já passou de 1 ano também é uma sífilis tardia. E daí isso vai variar e é importante ter esse conhecimento justamente para saber essas questões do controle do tratamento. E na paciente gestante, a gente estava falando de pedir mensalmente, mas aí como que a gente vai interpretar isso, né? Se a gente sabe que demora um pouco para cair. Acho que para paciente gestante mais importa para a gente Aumento, saber né? se está aumentando Para a deflagrar titulação. rápido e para você conseguir Exatamente. intervir ali rápido. Né? Que é um dos critérios de retratamento, é do mesmo jeito que você tem que ter a queda, se o paciente antes desse período começar a ter um aumento da titulação por mais de 2 titulações, você também tem um critério de já retratar o paciente. E é bastante importante isso que o Jordan tá falando, por conta de que mesmo que a gente diagnostique até mesmo uma sífilis recente, né, pós-tratamento, eu posso ter uma subida de títulos ou ter os títulos iguais, né, nesse 1 mês. Mas se no meu 2º mês ainda assim continua subindo, é algo que vai alertar pra gente que essa gestante ou que essa pessoa gestante, né, está se reexpondo e a gente deflagrar as outras vias de investigação, né? Se ela está se reexpondo porque a parceria dela não se tratou corretamente, ou porque ela não foi tratada corretamente, ou se aconteceu alguma outra coisa, né? Mas é mais isso mesmo, no aumento, né? Porque a gestante e HIV entram naquele grupo de pacientes que, inclusive, clareiam mais devagar, né? O VD ele Sim. demora mais para cair, então você nem espera que caia nesse primeiro mês. Uhum. Mas é um controle que você tem que ter ali mensal, justamente para, pô, aumentou 2 títulos aqui, vamos fazer alguma intervenção. Né? Outra coisa que ajuda é isso do precoce e tardio, é a forma clínica, obviamente, né? Se o paciente se apresenta com uma forma clínica primária, a gente vai dizer que é uma sífilis precoce, assim como a sífilis secundária. Aí, nesse período de 12 meses, você tem que usar quando você só tem o VD, né? Só tem o exame, o paciente não teve sintomas. É isso, você conseguiu documentar que não, a exposição foi de fato em menos de 12 meses, ou a menos de 12 meses ele tratou uma sífilis, né? A gente pressupõe que é um novo caso de sífilis que foi em menos de 12 meses. Aí a gente diz que é uma latente precoce, né? Sim. O que foge disso seria tardio. Exato. Então, por exemplo, é mais difícil, né, a gente diagnosticar, a não ser esses casos com sintomas, mas a latente precoce, esse paciente ele precisa ter uma evidência, né, de que ele tinha um VDRL prévio, ou um quadro, uma exposição confirmada, né? Então, a gente costuma mais ver esses casos da sífilis de duração indeterminada, que a gente vai classificar, né, como se fosse uma latente tardia. Beleza. Temos mais casos? Temos, só um minuto. Bom, o terceiro caso é um paciente HSH de 32 anos, fazendo uso de PrEP, apresenta há 2 anos e meio um VDRL de 1 para 128. Naquela época ele realizou o tratamento, ele persistiu com títulos de 1 para 64, foi feito um retratamento, mas ele mantém com esse título de 1 para 64. Tá. E então a gente vai abrir um leque de possibilidades aí. Primeiro, só para quem não entende, HSH são homens que fazem sexo com outros homens, tá?
É um termo que a gente normalmente utiliza quando a gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis, de saúde sexual dentro da infectologia, né? É, uma das coisas que eu vou perguntar para você é se ele tem um FTABS ou um teste treponêmico positivo. Ele tem, né? Tem, confirmado. Beleza. E aí, junto disso, ele é uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa só ou com múltiplas parcerias? Com múltiplas parcerias. Tá. E aí, essas múltiplas parcerias, a gente tem que avaliar se alguma delas é uma disposição mais frequente ou se ele tem meio que várias exposições com essa pessoa, porque aí ele teria que avisar essa pessoa que, na verdade, o ideal seria ele avisar todas, né? Mas, principalmente, a que ele fica se reexpondo se ela também fez a testagem e se tratou. Mas lembrando que, dentro do que a gente fala de prevenção em sexualidade, né? Todo mundo é responsável pela sua própria prevenção, né? A gente orienta sempre pacientes a comunicarem as parcerias dos últimos 60 dias aí que tiveram o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, mas essa pessoa pode não comunicar e a responsabilidade também ser da outra pessoa, porque a sexualidade, ela se dá também dentro da prevenção e cada um sabe a prevenção que faz para si, né? E aí, junto disso, ele foi retratado com 2 vezes, tratou uma vez, tratou de novo e não teve queda da titulação. Exato. O que a gente tem que pensar é que ele não vive com HIV, então tem sempre que pensar nessas novas exposições, se ele teve novas parcerias, a sífilis é bastante disseminada, né? Então ele pode ter se infectado de pessoas diferentes, né? Mas se ele não teve, estava usando preservativo em todos os tipos de relação sexual, incluindo a oral, e não tendo essa exposição, a gente tem que avaliar para ver se ele tem ou não, né? Um foco fechado de sífilis, né? Que seria principalmente a neurosífilis aí, né? Com certeza. E também a gente lembrar que não existe resistência quando a gente fala de tratamento com a penicilina no tratamento da sífilis, né? O treponema, ele é uma bactéria besta, né? Que a gente consegue matar facilmente e não existe essa questão de resistência quando a gente fala de sífilis. Na penicilina, né? Na penicilina, exato. O que a gente precisa lembrar é esses casos. Será que tem um foco fechado, como o caso de neurosífilis, ou as reexposições? Isso. E aí, se ele não tiver nada que diga pra gente que ele tá se reexpondo, ou que ele tratou corretamente, ficou abstêmico de sexo, e mesmo assim a titulação não caiu nesse tempo aí, a gente vai ter que avaliar de investigar uma neurosífilis, mesmo ele sendo assintomático, né? Por conta de que a gente tem casos de neurosífilis assintomática. As neurosífilis são algo que pode acontecer em qualquer fase da infecção por sífilis. Antes a gente imaginava que a neurosífilis só acontecia num estágio terciário, num estágio tardio. Hoje a gente sabe que não, que 30 a 40% das pessoas infectadas por sífilis vão ter uma invasão do sistema nervoso central e algumas dessas porcentagens vão ter essa invasão persistente. E isso vai ter o diagnóstico de neurosífilis lá na frente, mesmo sendo assintomáticas, né? Sim. Isso é muito importante falar ainda. Então, neurosífilis não é igual a sífilis terciária, né? Confunde muito, né? Muitas pessoas até hoje acham isso e... É porque o que acaba confundindo é que a neurosífilis, de fato, você pode ter essa classificação dentro dela, né? Ela pode tem ser um polo que é Sim. terciário, né? ela pode ser mais precoce e dela vai tender a fazer mais manifestação de meningite, meningoencefalite e manifestação vascular, né? Isso, uma sífilis meningovascular. Exato. E as manifestações mais tardias dela, aí sim tende a ser aquele polo mais dramático de demência, de tabes dorsais. Às vezes ou de faz goma. goma, Exato. sífilis, Isso. mas são bem diferentes as manifestações. Exato. E é bem raro a gente hoje em dia ver justamente a neurosífilis terciária, né? Assim, a mais tardia. Sim, Porque é muito. Eu acho que eu nunca vi, ou então vi um caso assim, meio anedótico. Em compensação, os outros casos de neurosífilis precoce a gente vê bastante frequência. Eu acho que também o que é bastante importante da gente falar é a respeito da sífilis ocular e da otossífilis, né? Que neste polo de latente tardia, latente recente, ou na verdade quando está sintomático, né? Sífilis recente ou sífilis tardia, a otossífilis e a sífilis ocular acontecem em qualquer um desses momentos, né? Então elas podem ser até mesmo compartimentalizadas e a gente não ter alteração licórica, mas ter alteração ali nas regiões de panoveite ou de uveite posterior, ou até mesmo de perda neurosensorial de audição, no caso da otossífilis, né?
Isso. Outra coisa antes que confunde também o pessoal é que a gente faz essa divisão super didática, primária, secundária, e que isso às vezes ela se interpõe, né? Principalmente no paciente HIV, pode acontecer, tem esses casos descritos de sífilis primária e secundária ao mesmo tempo. É O raro, paciente mas faz um pode cancro, mas ao acontecer. mesmo tempo tá com Exato. rash, né? Sim. Isso. E o que acontece na neurosífilis, o tratamento com a penicilina benzatina não vai fazer efeito porque ela não vai penetrar no sistema nervoso. Então, no caso, a gente precisa de trocar, né? A primeira escolha seria a penicilina cristalina, para aí sim a gente poder fazer o tratamento, que também é um tratamento chato da gente fazer de neurosífilis, né? É um tratamento que, no caso, os guidelines hoje, eles diferem bastante em relação às evidências de tratamento, né? Evidências de uso de antimicrobianos. A gente tem que a penicilina G cristalina é, com toda certeza, o tratamento de escolha em todos os guidelines. Mais estudado, né? Com Mais certeza, que a gente estudado, mais tem né? evidência. Mas hoje a gente tem um grande movimento a respeito do estudo da ceftriaxone, né? A Uhum. ceftriaxone como uma medicação mesmo para sífilis, neurosífilis sintomática, né? E os guidelines acabam colocando até que é o mesmo grau de evidência entre uma e outra, por conta de que a gente tem estudos randomizados de ambos, mas estudos que não dizem muita coisa pra gente, que não tem um peso estatístico muito forte pra gente bater o martelo que a penicilina é superior à ceftriaxone ou vice-versa, né? A gente tem trabalhos sendo feitos em alguns centros, tem trabalho na França sendo realizado com duplo cego randomizado, mas ainda não tem muita resposta. O que a gente tem aqui, os guidelines colocam como primeira opção a penicilina G cristalina e depois a ceftriaxone, ambas de 10 a 14 dias, aí dependendo da sua referência aí, tem uns que deixam só 14, outros que colocam de 10 a 14. E outros guidelines, não o brasileiro, colocam também a doxiciclina como uma opção para tratamento de neurosífilis, mesmo tendo uma dificuldade de penetração em sistema nervoso central, né? E aí fica esse questionamento, principalmente para as pessoas que têm alergias a beta-lactâmicos, né? Acabam tendo processos alérgicos muito graves, não conseguem dessensibilizar e acabam tendo que usar outra medicação. Essa questão é importante porque volta e meia falta penicilina, então é importante você ter alternativas, né? E acaba ficando a penicilina como primeira escolha ainda, tanto pela maior evidência, assim, maior experiência com o uso da medicação e por questão de stewardship, né? Você vai deixar o paciente 14 dias ali com ceftriaxona, a penicilina é um antibiótico um pouco mais restrito, então Sim. talvez tenha um benefício em relação a isso também. Voltando para o caso, então, só para relembrar, Ah, esse paciente aí entraria num dos critérios para você fazer o líquor, né? Excluindo-se aquilo lá de ter se reexposto, de ter Sim. tratado de forma inadequada. Ele entraria naqueles critérios que é ou ter algum sintoma neurológico, né? Ou ter falha, né? Falha no tratamento, Falha no né? tratamento, ou um VD que começou a aumentar, ou um VD que não teve aquela queda adequada, né, para ter o controle de cura, ou um VD persistentemente elevado, né, isso também entraria como... Ele até teve uma queda, por exemplo, o título inicial dele era 1 para 1024. sim. Ele tem uma queda de 2 titulações, mas ele mantém um para 256, né, isso seria também uma indicação. uma indicação. Mas que isso também a gente pode aguardar um pouco mais de tempo, mas como no caso dele, ele já está 2 anos e meio com esse VDL de 1 para 128, né? Que não tem uma queda persistente, a gente precisa pensar em outras coisas, Exato. né? E o seu caso, Mafê? Bom, então agora eu vou passar um outro caso de um paciente que já tem uma coleta de líquor, né? Então é um homem que faz sexo com um homem, né? Um homem cisgênero, branco, que tem por volta dos seus 30 anos, que diagnosticou HIV recentemente. Então, ele diagnosticou HIV já em fase de AIDS avançada, um CD4 de 30, uma carga viral exponencialmente aumentada, que não está indetectável e não está usando antirretroviral ainda, tá? Então, esses vão ser detalhes que vão ser bastante importantes para ir para o nosso caso. Ele é um paciente que chega no pronto-socorro com um quadro de cefaleia, tá? Ele é um quadro de cefaleia aí que tem uma evolução há mais ou menos uns 3 meses. E, junto disso, ele tem esse diagnóstico de imunodeficiência, né? Da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. E foi avaliado com esse quadro de cefaleia por ser uma neuroinfecção. Na triagem, ele coletou exames junto com esse teste de HIV e veio um teste rápido de sífilis positivo. Esse teste rápido, ele refere que ele já teve uma sífilis tratada há 6 meses,
tá? E que ele não teve o controle do VDRL feito após o tratamento, mas que ele desenvolveu esse sintoma de cefaleia nesses pós 3 meses de tratamento. E quando ele fala pra gente que quando ele fez o teste de sífilis, ele não fez o teste de HIV, ele só fez o teste de sífilis, tá? E aí a gente chegou e coletou o líquor desse paciente por conta de que ele era um paciente vivendo com HIV e tinha um teste de sífilis positivo. E a gente queria investigar entre as infecções do sistema nervoso central do paciente vivendo com HIV, né? Neurosífilis também. Das outras infecções, vieram todas as pesquisas negativas. A gente tem ali um antígeno de cripto CRAG negativo. A gente teve também pesquisa direta de fungos negativa. E esse paciente, então, foi para uma outra possibilidade diagnóstica de sistema nervoso central. Então, pensamos na neurosífilis para ele, mesmo por conta desse sintoma único e exclusivo de cefaleia, que é um sintoma bem comum e inespecífico, né? Mesmo o próprio HIV não tratado pode dar um sintoma de cefaleia por conta de inflamação crônica, né? Mas esse paciente tinha um sintoma de sistema nervoso central, então a gente tinha que obrigatoriamente excluir neurosífilis. E aí, ele coletou o líquor. Esse líquor foi feito testes de quimiocitológico, então coleta de proteína, celularidade e glicose, e junto disso a gente coletou também testes de sífilis, tá? No teste de sífilis dele, ele veio com um VD não reagente e um FTABS reagente, tá? E de outros marcadores, ele veio marcando com uma proteína de 80, uma celularidade de 4 células e uma glicorraquia de 40. Certo. É difícil. É muita informação, assim, mas só uma coisa que me chamou a atenção. O diagnóstico é de agora, de HIV. O diagnóstico de HIV é de agora. Tá, então a gente já pode pontuar aí o primeiro erro ali no fluxo do paciente, né? Que o paciente teve um diagnóstico de sífilis há 6 meses. Foi há 6 meses. Foi tratado e agora está voltando com AIDS em fase avançada, né? Com HIV na fase avançada. Ou seja, você perdeu uma janela de oportunidade de testar o seu paciente para HIV 6 meses atrás. Isso mesmo, porque Então, provavelmente ele se infectou aí antes desses 6 meses Com para estar certeza. em fase de AIDS avançada, a né? gente sabe que são anos para a pessoa desenvolver uma imunossupressão grave assim. Onde Né? tem CD4 do paciente? Eu não perguntei. 30. CD4 de 30. E outra falha é que ele não teve controle de cura, né? Também da Isso. sífilis, né? Tanto que isso é uma das coisas que é importante quando você vai tratar a sífilis, é você ter o VD, ter algum teste Uhum. não treponêmico, né? Que te dê uma titulação, porque esse vai ser teu controle de cura, senão você fica totalmente às cegas, né? Você tem só um teste treponêmico, vai ficar positivo pro resto da vida. E então esse paciente meio que a gente não sabe se ele tratou direito, não tratou, como é que foi. Ele refere que tratou com 3 doses ou 3 semanas de penicilina G benzatina na unidade básica de saúde. E a gente tenta dizer que as 3 doses foram 2 injeções, ele fala que foram, e aí a gente acredita que ele tenha tratado corretamente. Mas ele fala que não coletou exame de sangue na hora, só teste rápido. E o teste rápido foi feito por conta de que ele tinha manchas pelo corpo, e aí pensaram em sífilis para ele. Acho que também a gente vale pensar que ele foi tratado de forma a Adequado. mais, né? É. Porque se ele tinha manifestações de secundarismo, uma dose já bastaria, né? Mas trataram com 3 doses aí, pensando que... Pra garantir. Pra garantir, né? Que é o que normalmente fazem aí, Sim. quando dão a mais. E ele E- fala de reexposições? Ele fala, ele mantém exposições, mas ele vive com HIV, né? Então, quando a gente fala de pessoas que vivem com HIV, esse critério de reinfecção aí pra gente não coletar, Sim. ele acaba falando que teve reexposições, mas que nos últimos meses, quando a cefaleia começou, ele ainda tinha relações sexuais, mas depois ele começou a ficar bastante astênico, bastante debilitado, e aí não teve mais relações sexuais no último mês. E a gente precisa de lembrar também que não tem como a gente ter neurosífilis sem ter o VD positivo no sangue, né? O VD ou o FTABS, né? Um teste de sífilis reagente. Positivo. Ele tinha esse teste aí, que era um É. teste rápido. Que ele fala que teve, mas ele não trouxe o resultado pra gente, tá? Ele fala que tá com ele, mas ele não lembra onde tá, onde ele guardou.
Então, a gente considerou que, realmente, ele tinha uma sífilis, e essa sífilis poderia ter evoluído como uma neurosífilis. Exato. E é isso, a gente vai cair naqueles fluxogramas, né? Acho que todo mundo deve ter visto já alguma vez na vida, né? Que são os fluxogramas de tratamento de neurosífilis, que tem um fluxograma específico para os pacientes vivendo com HIV e os pacientes sem HIV, né? Esse fluxograma foi delimitado por Cristina Marra, né? Que é uma neurologista que estuda bastante neurosífilis, né? E aí ela fez critérios tanto de investigação quanto de diagnóstico e tratamento, né? E aí dentro desses fluxogramas, a gente não está falando do diagnóstico, da investigação, né? Na verdade, por conta de que temos assuntos meio conturbados a respeito disso. O Ministério da Saúde recomenda uma coisa, ela recomenda outra para aumentar a sensibilidade, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o diagnóstico, né? Então, dentro desse diagnóstico, no fluxograma de Vivendo com HIV, ele tem um teste reagente sérico Ambos positivo. partem disso, né? Tanto não HIV quanto HIV parte disso, né? Você tem que ter uma evidência de sífilis, né? Pelo sangue, pelo exame sérico, né? Periférico. Sim. Partindo disso, a gente vai, né? Sintomáticos Exato. ou assintomáticos. No caso do nosso paciente, a gente vai considerar que ele é sintomático. Sintomático, né? A gente teria indicação já do líquor. Isso, certo? essa é uma questão indubitável, né? Exato. E agora a gente sempre vai dividir se o VDRL no líquor ele é positivo ou negativo. Isso, né? essa é a primeira parte que a gente primeira faz. parte. Tá, então, só para pontuar, então, a gente está falando de um paciente sintomático, né? Sintomático, Porque que vive com HIV. É uma outra coisa que a gente vê muito na prática. Todo paciente com HIV tem um VDRL positivo, líquor para todo mundo. E não é Isso. essa a recomendação. Exato. Isso. E aí eu quero só fazer a leitura do PCDT de 2023, que traz o seguinte: a avaliação do líquor pode ser considerado para as pessoas, para pessoas vivendo com HIV e AIDS assintomáticos com contagem de CD4 menor que 350 e ou títulos maior ou igual a 1/32 no teste não treponêmico e sem o uso de TARV. No entanto, há controvérsia sobre os benefícios de realizar rotineiramente a punção lombar sem sinais ou sintomas neurológicos. Isso, eles colocaram, porque no PCDT antigo e no PCDT de infecções sexualmente transmissíveis, esse trecho estava retirado, não era para coletar, né? O Ministério não recomendava. Mas aí, com essas novas discussões, tentaram aumentar um pouco a sensibilidade e a liberdade de quem está ali manejando, de poder ou não coletar, mas colocam que não há evidências que suportem fortemente essa coleta rotineira de todos os pacientes, né? Sim. Exato. Mas- E o que é colocado é que, às vezes, um paciente assintomático, você tem alguns estudos que demonstram. Se você coletar o líquor do paciente, tiver alguma pequena alteração, você tratar esses pacientes comparado com quem você não vai tratar, não vai mudar muito a coisa do desfecho. Sim. Então, por isso que tem um pouco dessa falta de evidência ali nessa recomendação, mas eles deixam em aberto isso, meio que escolha do freguês. Isso. Então, Mas, no caso, o VDRL no líquor Era negativo. era negativo. Então, caso ele fosse positivo, a gente já trataria Já como trataria. neurosífilis. lembrando que o Isso. VD no líquor, né? Ele é um teste muito específico, pouco sensível, mas muito específico. Então, ele vindo positivo, a gente já trata. Isso. Pararia ali o fluxograma. Então, nesse caso, é um paciente com evidência de sífilis sérica, com sintomas, foi para o líquor, VD do líquor negativo. Não exclui, porque não é um teste com uma sensibilidade boa, ele é específico. Isso. Aí a gente vai avaliar, no paciente com HIV, a gente não vai avaliar a questão de proteínas, né? Porque a proteína por si só do líquor do paciente que está vivendo com HIV, especialmente esse paciente, que é um paciente, né? Que, enfim, ainda não está indetectável, que não teve uma recuperação, enfim, o CD4 baixo, esse paciente, a proteína dele por si só, ela pode já ser elevada pelo próprio Isso. HIV, né? Então, a gente desconsidera a proteína licórica desse paciente. O que a gente vai avaliar é a celularidade dele, Isso. né? Nesse caso do paciente, era 4, 4 certo? células. Exato, que daí ele já iria sem ter indicação de tratamento, né? Isso. Então, Sem ter indicação de tratamento. os cortes que a gente usa é menor que 5, né? De 1 a 4 não trata, certo? Uma celularidade baixa. Maior igual a 20? Maior ou igual a 20. Maior igual a 20 já teria indicação de tratar. O meio termo, que a gente usa algumas outras minúcias aí para indicar o não tratamento. Então, aquele paciente que... Na verdade, aqui, ó. Vou refalar para você, então. É menor ou igual a 5? Menor igual a 5, 6 a 20, né? 6 a 20. Isso. Maior que 20. E maior que 20. É. Então, esse paciente que ficaria ali no meio termo, a gente tem que avaliar como que está o tratamento do HIV dele, né? Então, se ele está tomando TARV regular, indetectável, Isso. CD4, que teve uma recuperação imunológica ok,
né, maior que 200, se ele está ali nesse bololô do 6 a 20, ele não trataria. Não, vamos recuperar então. É menor que 200. Não, mas eu tô falando... Ah, é isso que me confunde. Tá vendo? Não, então vamos lá. O que a gente faria nesse meio termo você vai de cortar. 6 a 20? De 6 a 20, eu preciso avaliar o estado imunológico desse paciente, né? Eu preciso avaliar se ele tá tomando antirretroviral corretamente, se ele tem uma carga viral indetectável, mas mesmo assim ele ainda não recuperou o imunológico. Então ele tem um CD4 abaixo de 200, o que deixa ele em fase AIDS avançada, né? E isso vai fazer com que ele possa, de alguma forma, não ter essa resposta de celularidade, tá? Mas este caso do paciente, eu nem vou passar para essa fase, né? Porque ele já tem uma celularidade menor ou igual a 5. Mas se eu tenha uma celularidade, por exemplo, desse paciente de 7, aí a gente avaliaria esses 3 critérios. Então, tomada de TARV, carga viral indetectável, nos protocolos normalmente está colocado como carga viral abaixo de 50 cópias, né? Que era o que era utilizado. E CD4 menor que 200. Se ele tem os 3 positivos, eu vou tratar imediatamente esse paciente como neurosífilis. Que é um paciente, a gente pressupõe que é um paciente que Mesmo tratando, tratou, indetectou, mas ele não teve uma resposta imunológica boa, né? O CD4 não recuperou. e aí isso pode fazer com que a celularidade do líquor venha baixa mesmo com ele tendo um bom estado imunológico ou controle viral, no caso, né? Exato. Se eu tenho qualquer um desses 3 pilares, então CD4 menor que 200, carga viral indetectável e tomada de TARV, se eu tenho algum deles que não é positivo ou que o paciente não faz, ou seja, ele não toma a TARV, mas ele tá com esses 2, ou ele não tá indetectável, mas tá com CD4 abaixo de 200 e toma remédio, ou ele tem um CD4 maior, eu vou avaliar o FTABS. E aí, a partir do FTABS, sendo positivo, eu vou tratar neurosífilis. Se ele for negativo, eu não vou tratar neurosífilis. Ok? Beleza. Bom, eu acho que é isso, né? São temas complexos, E né? é um fluxograma confuso também, mas que é de fácil consulta, né? Eu acho que é importante a gente dizer que o que a gente está trazendo aqui são revisões mais rápidas sobre a sífilis, mas que a gente vai falar de tudo isso parte a parte no nosso curso de infecções sexualmente transmissíveis, onde a gente tem um módulo só para sífilis, né? Onde a gente vai trabalhar todas essas características da sífilis sintomáticas e também o manejo de neurosífilis e investigação, controle de cura, possibilidades de tratamento. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre sífilis Em no geral, breve, mais informações. em breve mais informações sobre o nosso curso de infecções sexualmente transmissíveis do InfectoCast. Ah, e a gente já tem episódios sobre neurosífilis, episódios sobre sífilis, episódios sobre sífilis ocular. Então, se você quiser saber um pouco mais da parte teórica, que foi só umas discussões de casos clínicos aí para... Exato, vocês- mas que sempre é um tema que a gente aprende. A cada Sim. episódio, a gente aprende. E que vem mudando, né? e que vem Quando a gente mudando. gravou os episódios, por exemplo, o Sim. episódio de neurosífilis, acho que o controle de cura era feito de forma diferente. Então, a gente tem evoluções nesse tema, né? Então, é sempre bom aí estar se atualizando a respeito da sífilis. Beleza, obrigado, pessoal. Um grande Valeu. beijo, pessoal. Valeu. Valeu. Foi o último esse?